Fiquei perdida, sem saber o que fazer no processo da cliente. E agora? Em algum momento você já passou por isso? Se sim, fica aqui comigo que esse vídeo é para você. Uma cliente ou paciente, ela te procura porque está passando por alguma dor emocional, alguma dificuldade em sua vida. E ali, na primeira conversa, ela traz todas essas questões. Questões essas que fazem parte dos sintomas. Aqui entra um dos motivos que faz muitas terapeutas se perderem no processo, que é focar somente nos sintomas. Levando em consideração o método TPM, nós não tratamos sintomas, nós tratamos a raiz, a causa. Antes de falar mais sobre essa questão aqui, eu quero trazer um outro motivo que faz uma terapeuta se perder no processo da sua cliente. A falta de método, de um método validado, um passo a passo direcionado. Se você não tem um método, terá grande possibilidade de se perder no caminho. Como eu disse, o método TPM trata a causa, trata a raiz de uma doença emocional. E essa raiz sempre será uma ferida emocional. Então, quando uma cliente chega ali com uma dor, uma dificuldade, é importante você entender que por trás de qualquer dor, de qualquer sofrimento, de qualquer sintoma, tem uma raiz. E se você ficar presa nos sintomas, você não vai conseguir ajudar essa cliente. Então, o primeiro ponto é, claro, escutar ali aquela dor, escutar os sintomas, porque servirão de fio guia para te guiar aí no processo terapêutico. Outro ponto importante aqui. Para nós do método TPM, nós tratamos uma queixa principal que ela chega para nós. Por exemplo, ela chega com procrastinação, que ela procrastina muito, isso está incomodando, já está gerando ansiedade. Ela chega com essa dor. E talvez ela vai falar várias outras questões ali, vai falar de uma vida, da questão do relacionamento, vai falar do trabalho. Ok, você pergunta, qual é a dor que mais vem te prejudicando hoje em dia? De tudo que você me trouxe. A partir daí, nós direcionamos o processo. Por quê? Porque, mais uma vez, nós não tratamos sintomas, nós tratamos a raiz, que para nós é uma ferida emocional. Olha isso aqui, prestem bem atenção com relação a isso. Por exemplo, é uma ferida emocional do abandono, que isso muito acontece aí, ressoar na fase adulta uma procrastinação. Só que essa ferida emocional do abandono, ela pode refletir em outras questões também. Então, tratando essa raiz, essa causa, pode refletir em toda a vida dessa mulher. Por isso é importante você entender que quando você foca na causa, pensa em uma árvore. Você tratando a raiz vai refletir nos galhos, nas folhas. Concorda? Então é exatamente isso. E se você ficar podando ali um galho, podando outro galho, você vai se perder no processo. Então preste bem atenção. Olhe para a causa. E você que não tem aí um método, um passo a passo, é importante você ter. E principalmente ter um método, que trata essa causa, que trata essa raiz. Porque sintomas, doença, qualquer que seja a dor, sofrimento, é ponta de iceberg. Vamos investigar o que está fazendo com que essa mulher tenha essa dor e esse sofrimento. Eu quero trazer outra dificuldade aqui que pode surgir em um processo terapêutico e que também é um motivo de muitas terapeutas aí se perderem num processo. É a falta de confiança na metodologia. Isso é importante. Talvez você já tenha um método aí. E se você é uma terapeuta especialista em mulheres, você já tem um método TPM. O que acontece? Método, é passo a passo. E você precisa seguir. Você só vai saber a funcionalidade do método, o resultado que o método proporciona, se você aplicar.
Só que tem muitas terapeutas que mesmo tendo uma ferramenta poderosa, mesmo tendo um método eficiente, fica com aquele pezinho atrás. Será que funciona? Você tem que entender, ou você confia, ou você vai ficar nessa linha de insegurança e você vai se perder. Por quê? Porque você vai buscar outras alternativas, outras possibilidades. Aí você vai querer abraçar outras ferramentas. E sabe o que vai acontecer? E agora? Qual ferramenta eu utilizo? Que também é um dos motivos que muitas terapeutas se perdem no processo da sua cliente, que é ter várias ferramentas, várias técnicas, vários métodos e não seguir um. Aí chega a cliente, e agora? Que ferramenta que eu vou utilizar? Qual técnica que eu vou aplicar? Faz sentido isso para você? Me diz aqui nos comentários. A partir do momento que você tem um método validado, um passo a passo, siga o método, porque o método funciona. Eu estou falando aqui do método TPM, que é o método que eu muito conheço, né? Então é importante você, terapeuta, se ainda não tem um método, é importante encontrar um método que faça sentido para você. Isso é importante, tem que fazer sentido. Outro ponto é validar em sua própria vida. Passa pelo método. Sinta o método em sua vida. Sinta o resultado do método. E a partir daí, você vai validar na sua vida e a sua confiança no método aumenta também, que é um outro ponto aqui. O que acontece? As terapeutas, nós, né, isso é nosso. Nós gostamos muito de buscar, de aprender, e é importante, claro, é importante. É beber de várias fontes, mas você precisa se identificar com a mensagem. Você precisa se identificar com uma ferramenta para que você possa chamar de sua, para que você possa levar e aplicar e cada vez mais afinar naquela ferramenta, porque nós vamos aperfeiçoando na prática. E aqui entra também outro motivo que muitas se perdem, porque não pratica aquele método, não tem repertório, não tem tempo de aplicabilidade. É algo que eu sempre falo para as alunas. Um instrumento nós precisamos afinar diariamente. E para você aprender a tocar um instrumento, você tem que tocar todos os dias, diariamente. É ou não é? E um método é o seu instrumento, que você vai precisar afinar todos os dias, que você vai precisar aplicar todo dia. Então, olha a importância de ter um método, de você realmente focar e falar, isso faz sentido para mim, isso me trouxe resultado na minha vida e é esse método que eu vou levar adiante. Ah, Ju, mas eu quero agregar valor. Agregar valor, ok, mas que seja para agregar valor, para que você não possa se perder justamente no meio de tantas ferramentas. E falando nas terapias integrativas, nós temos várias possibilidades, vários caminhos, várias direções. Eu sei, eu vim desse lugar. Eu sei o que é ter uma parede inteira de ferramentas, de certificados. Antes de construir e criar um método TPM, essa cliente eu vou aplicar essa técnica. Na outra sessão eu vou aplicar a outra técnica. E eu não me aperfeiçoava. Eu não conseguia realmente trazer um passo a passo, uma continuidade. Eu me sentia perdida. Até que eu fui entender, eu preciso de um passo a passo. Eu preciso de um método. Eu preciso de algo que faça sentido para mim e validar em minha vida. A partir do momento que eu validei em minha vida todo esse passo a passo do método TPM, eu comecei a trazer para as minhas clientes, para as minhas pacientes. Então, é uma informação importante, principalmente você compreender a sua responsabilidade diante de um processo terapêutico. A cliente, ela tem toda aquela expectativa e você precisa ter consciência que um processo terapêutico precisa ser bem direcionado, precisa ter informações, uma estrutura no qual você consegue auxiliar verdadeiramente essa cliente a passar por todas as etapas do processo terapêutico. Se você trabalha com processo terapêutico, né? Se você é uma especialista, você trabalha com o processo terapêutico. Se você trabalha com sessões ali de forma avulsas, com certeza você também vai se perder no caminho. Porque uma autocura, a gente conquista a autocura através de um processo. Então,
essa é uma dica aí, várias dicas que eu trouxe aqui, vários motivos para que a partir de agora você possa realmente direcionar aí a sua cliente no caminho assertivo e claro, segurando na mão dela e seguir num caminho de acolhimento, de não julgamento, de empatia, que estamos aqui a serviço, né, das mulheres para que elas possam aí conquistar a autocura e se desenvolverem. E ficamos por aqui, eu quero saber o que você achou. Me diz aqui nos comentários. Beijo no coração e tchau, tchau.